Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Beatriz Dantas e estamos aqui com o podcast Direito dos Trabalhadores Migrantes, uma iniciativa do professor Sérgio Braga para a disciplina de Metodologia da Investigação Científica, ministrada em conjunto com a professora Mariana de Siqueira, junto ao programa de pós-graduação em Direito da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Comigo hoje estão Caio Arruda e Marta Lorena para entrevistar convidados muito especiais. Daniel Magalhães, chefe do Núcleo de Fiscalização do Trabalho do Ministério do Trabalho, e Laís Bezerra, juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. Somos todos mestrandos em Direito pela UFRN, como já adiantei para vocês, o nosso tema de hoje é Direito dos Trabalhadores Migrantes. Caio e Lorena conduzirão as entrevistas perguntando sobre os temas mais polêmicos e atuais da migração e da reforma trabalhista. Para evitar brigas, nós estabelecemos uma ordem. Primeiro, começa com Lorena. É com você, Lorena. Olá, boa noite. Boa noite, Laís. Boa noite, Daniel, Caio, Beatriz. Boa noite, boa noite. Gostaria de iniciar com uma pergunta para vocês dois, Laís e Daniel. Gostaria de saber como a questão migratória influencia o dia a dia no órgão em que vocês trabalham. Gostaria que Laís respondesse, depois Daniel. Laís, você começa ou eu começo? Pode ir. A gente tinha combinado que você começaria. A gente sabe que no que enseja um fluxo migratório muito grande, os serviços públicos eles são, de antemão, muito sobrecarregados. Então, com migrações, por exemplo, de haitianos, com migrações de venezuelanos, os órgãos públicos se veem assoberbados com uma demanda que eles não tinham até então. No caso do Ministério do Trabalho, havia, sobretudo antes da digitalização da carteira de trabalho, uma demanda muito grande por documentos, por exemplo, para trabalhadores, uma demanda muito grande pela regularização e esclarecimento de dúvidas que esses trabalhadores tinham. Quando esses indivíduos passaram a ingressar no mercado de trabalho, também passou a existir um número significativo de irregularidades, que o Ministério do Trabalho atua no combate a essas irregularidades. Então, no primeiro momento, diversos serviços públicos, eu falei aqui do Ministério do Trabalho, mas poderia falar, por exemplo, do SUS, poderia falar da polícia, poderia falar de uma série de órgãos que se veem assoberbados com necessidades de uma população muito vulnerável. Então, num primeiro momento, o Ministério do Trabalho entra mais nessa parte orientativa, nessa parte de providências documentais. Mas, num segundo momento, quando as irregularidades surgem, irregularidades essas que vão descambar, infelizmente, no judiciário, o Ministério do Trabalho também atua de forma repressiva. Ora em irregularidades de menor complexidade, ora em irregularidades de maior complexidade, sendo a mais conhecida delas o trabalho análogo ao de escravo. Minha vez agora? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como o Daniel bem colocou, a questão migratória ela é um ponto que ele é meio holístico, ele envolve questões que vão da própria contextualização do viés social desses trabalhadores, no caso da Justiça do Trabalho, até as questões econômicas que envolvem qualquer outra pessoa, independente da origem dela ou da nacionalidade. Como o Daniel bem colocou, nesse aspecto fiscalizatório, especificamente do órgão público que ele trabalha, o trabalho em condição análoga de escravo, ele é a grande mácula. E aí eu acho que talvez seja o ponto que agrega mais o meu trabalho com o trabalho de Daniel, como fiscal, e do Ministério Público do Trabalho. Eu acho que é uma atuação tripartite nesse aspecto específico que requer muita atenção e principalmente muito cuidado de como você vai lidar com essa questão, que não é tão simples. A questão migratória no Brasil não, no Judiciário Nacional, ela é muito mais comum do que se imagina. E no aspecto da Justiça do Trabalho, da fiscalização do trabalho e do Ministério Público do Trabalho, ela é mais ainda porque a grande parte dos fluxos migratórios que vêm para o Brasil, eles focam basicamente em melhores condições de vida.
Antigamente, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente tinha predominância de uma migração, de um aspecto migratório naquela migração que a gente chama norte-sul, que era aquela migração voltada para altos cargos, altos salários, mão de obra muito qualificada para ser, digamos assim, absorvida pelo mercado de trabalho brasileiro. Esses migrantes, esses trabalhadores migrantes, vinham para ocupar altos cargos. Hoje não. Hoje, maciçamente, o trabalhador migrante, ele é oriundo daquela migração que a gente chama sul-sul, que são de países que têm um desenvolvimento social e econômico inferior ao do Brasil, ou que passam por crises sociais ou econômicas, como é o caso da Síria, que está em guerra civil há mais de 10 anos, como é o caso do Haiti e como é o caso, mais recentemente, da Venezuela. Isso reflete diretamente na atuação dos órgãos fiscalizatórios e, como o Daniel bem colocou, em um segundo momento, dos órgãos judiciais. Então, talvez, e aqui me atendo especificamente a essa primeira pergunta, a questão migratória, ela influencia no dia a dia do judiciário trabalhista quando a gente se vê tendo que lidar com situações judiciais desses trabalhadores que fogem um pouco à realidade da maioria da mão de obra assalariada do Brasil. A gente já tem, dentro de um contexto brasileiro, em sua maioria, uma mão de obra, como é que eu posso dizer, com disparidade em força econômica frente ao seu empregador, e quando a gente trata de trabalhadores migrantes, e principalmente trabalhadores migrantes mais recentes, a gente tem essa vulnerabilidade e essa disparidade de forças acentuada. Então, provavelmente, esse talvez seja o maior desafio e a maior influência no dia a dia do judiciário brasileiro. E aí eu poderia citar, mas não vou me alongar, o TRT2, que lida muito com a questão dos haitianos e dos sírios, o TRT de Santa Catarina, que lida muito com a questão dos venezuelanos, principalmente aqueles que trabalham em mão de obra de frigoríficos e mão de obra voltada à pecuária, e o TRT-11, que é o do Amazonas, que recebeu um contingente absurdo de venezuelanos nos últimos anos. Obrigada. Gostaria de passar para a segunda pergunta, né? Considerando que a reforma trabalhista foi uma mudança significativa na consolidação de leis de trabalho, eu gostaria de saber de vocês, né, Laís como juíza do trabalho e Daniel como chefe do núcleo de fiscalização do trabalho, como essa reforma trabalhista mudou a sua atuação? Para cada um de vocês, pode começar por Daniel. Bom, o instrumento de trabalho do operador do direito é a lei. E a lei, quando ela mudam-se basicamente as regras do jogo. Sob o pretexto de modernizar, sobre a justificativa de tornar mais fácil contratar e demitir, sob a ideia de que a gente, no país, tinha uma legislação antiquada, e durante posso falar campanhas, né, contra ou a favor da reforma trabalhista, sobretudo a favor. Muito foi dito que a reforma, que a CLT era ainda da década do início do século passado, de ordem aí 1930. Durante todo o século XX, a gente foi tendo uma série de modificações dentro da CLT a fim de fazer com que o instrumento de trabalho e de regularização dos contratos ele fosse atualizado. Não estava ainda no que se desejava, ou no que o modelo de poder desejava para o país. Então, a partir de 2017, houve essa mudança completa. Mudança essa que descambou numa série de adaptações nas políticas públicas essas que, historicamente, já são deficientes. Se a gente for falar um pouco ainda da primeira questão, o Brasil ele tem políticas públicas falhas para os seus nacionais. Imagine a capacidade que tem um Estado da Federação, ou até a própria União, de receber um fluxo de pessoas que vão demandar, por exemplo, no judiciário, a presença de um tradutor.
que vão demandar, no aspecto do dia a dia, o acesso aos conteúdos, às legislações em línguas diferentes. E aí a reforma trabalhista trouxe, do dia para a noite, uma série de modificações que meio que desestruturou, no primeiro momento, todo o material de trabalho que existia no que tange à fiscalização do trabalho. Então, quando o Ministério Público do Trabalho investiga, pede uma fiscalização ao Ministério do Trabalho e o Judiciário julga, quando esses três órgãos atuam em consonância, a matéria básica é a lei. Quando essa lei é mudada, em primeiro lugar, as regras são, claro, trocadas. E, em segundo lugar, toda uma conscientização que a gente sabe que a nossa população muitas vezes não tem, ela é meio que resetada para que os trabalhadores possam novamente entender quais são os seus direitos. Em 2022, a gente ainda recebe trabalhadores que as portas do Ministério do Trabalho são abertas, assim como as da Justiça também são abertas, e trabalhadores esses que nem sabem quais são as regras atuais. Então, num país com nível educacional baixíssimo, você suprime direitos sob a justificativa de que está modernizando os contratos de trabalho. Essa modernização, pelo menos no aspecto estatístico, ainda não gerou mais contratações, mas ela colocou no cenário uma série de novas regras que causaram instabilidade no sistema. As políticas públicas, que são uma outra vertente da atuação do Ministério do Trabalho, muito delas vinculadas à legislação que a gente tinha pré-reforma trabalhista, também tiveram que ser modificadas, e no início do atual governo houve a incorporação do Ministério do Trabalho para o Ministério da Economia. Ou seja, nesse contexto aí, 17, 18, houve uma tentativa de modificar / modernizar, sem enveredar por outros verbos, toda uma estrutura protetiva que existia para pessoas que são essencialmente vulneráveis. Imagine, então, um estrangeiro que chega sem nenhuma condição de se inserir nesse mercado, também para ter que lidar com esse estado de coisas que foi modificado, e foi modificado em prejuízo dos trabalhadores. Então, até hoje, o corpo dos auditores fiscais do trabalho tem tentado se adaptar à nova legislação, mas a reforma trabalhista, ela foi uma lei, mas ao longo desses últimos 5 anos, a gente já teve aí, pelo menos entre leis e MPs, umas 5 ou 6 reformas que foram modificando todo o arcabouço que se conhecia por um arcabouço protetivo trabalhista. Então, é com esse cenário que a fiscalização tem que lidar. Uma legislação, a cada momento, modificada, menos protetiva e com cada vez mais pessoas vulneráveis como os destinatários da nossa política pública de fiscalização. Falando agora sobre a minha perspectiva dentro do judiciário, primeiramente eu queria dizer que eu acho que o Daniel foi cirúrgico. A reforma trabalhista, e aqui vai uma crítica, não só sobre o viés do trabalhador migrante, vai uma crítica sobre a reforma de uma forma geral. Ela foi criada, não que não existam dispositivos dentro da Lei 13.467, que foi a principal decorrente dessa reforma trabalhista de 2017, não existam dispositivos interessantes e necessários. Sim, qualquer arcabouço jurídico, ele precisa de atualização, ele precisa de respiração, de se reinventar dentro da conjuntura a que ele se aplica, conjuntura social. Só que a reforma trabalhista, de uma forma geral, ela foi pouco discutida, ela passou dentro das casas legislativas do Congresso Nacional, de uma forma muito rápida.
ela pulou etapas muito sensíveis e muito necessárias de participação civil dentro dessa dinâmica de discussão dos dispositivos, e principalmente ela foi construída sob 2 sofismas que com o tempo a gente viu que não se sustentaram. O primeiro deles é de que o Brasil e o judiciário trabalhista concentram mais de 90% das ações trabalhistas mundiais. Isso a gente já viu que não é verdade. O Brasil não é o único país do mundo que tem judiciário trabalhista, e o Brasil nem de longe concentra 90% das ações judiciais do mundo. E o segundo sofisma, que agora eu acho que todo mundo conseguiu vislumbrar de uma forma muito clara, é que ela não trouxe a tão prometida progresso econômico e progresso de postos de trabalho que se prometia quando essa lei foi editada. E aí, o que a gente tem hoje, depois de 5 anos da edição dessa legislação, é uma precarização cruel da grande maioria das condições de trabalho. Existe uma modernização em alguns pontos, mas em outros não existe, porque a norma ela não cumpriu o seu efeito social, e o que a gente tem hoje é um largo número de ações pedindo inconstitucionalidade ou incompatibilidade com a Constituição dessa normatização. E aí eu posso citar o exemplo da vedação à justiça gratuita, a trabalhadores de baixa renda, a obrigação de pagamento de honorários advocatícios por empregados com justiça gratuita deferida, e talvez o que mais chame a atenção, na minha perspectiva, a taxação de um pleito que é muito comum em ações que envolvam trabalhadores imigrantes, que é a taxação do dano moral, que é o dano extrapatrimonial, que passou a ser chamado de dano extrapatrimonial a partir da Lei 13.467. Pela letra da lei da reforma trabalhista, o dano moral de qualquer pessoa, ele seria pautado, primeiro, numa mediação entre um dano de pequeno porte, um dano de médio porte e um dano de grande porte. Baseado nisso, você teria uma indenização baseada no quanto essa pessoa ganha como remuneração. E aí, se você pegar um exemplo muito simples de um grande empresário de um grupo econômico de grande porte que ganha um salário de 20 mil, ou de 30 mil, ou de 40 mil, e você pega um operário migrante venezuelano que ganha na construção civil de uma obra em Manaus R$1.000. Ambos sofrem um acidente de trabalho e perdem um membro, seja uma perna, seja um braço. A taxação do dano moral desses trabalhadores vai ser baseada na remuneração deles. Então, quer dizer que o braço ou a perna do empresário, do alto executivo, vale mais do que o braço e a perna do trabalhador migrante que trabalha na construção civil? Gente, isso é uma coisa que eu acho que vai além da discussão jurídica. Ela passa por viés axiológico, ela passa por viés de cidadania, ela passa por viés de humanidade. Então, assim, a reforma trabalhista, como eu disse, ela tem aspectos muito positivos, como foi a consolidação de aspectos processuais que a CLT ainda dependia do Código de Processo Civil e hoje não mais depende, como questão de honorários periciais, honorários advocatícios, mas ela tem questões também que elas fogem por completo à realidade social da grande maioria dos trabalhadores brasileiros. E na grande maioria desses trabalhadores brasileiros está incluído os trabalhadores migrantes. Se eu posso dar um exemplo mais ainda evidente do que essa taxação do dano moral, é a própria questão do negociado sobre o legislado. Como é que eu vou pedir para uma pessoa que vem com uma família inteira atrás de condições de vida melhores, numa migração extremamente forçada, saindo de uma crise social, econômica, vir negociar com uma pessoa que quer estabelecer jornada de trabalho com adicional de hora extra inferior a 50%, pagamento de comissão inferior a 30% sobre salário base, dentre outros tipos de formas de relativização de direitos. Não há sustentáculo fático e econômico que viabilize a negociação entre duas pessoas em patamares tão distintos sociais. Então, dentro da perspectiva do que Daniel falou, do viés fiscalizatório e agregado à questão do judiciário, eu acho que essa relativização de direitos e essa tentativa de progresso econômico pautada na reforma
pela Lei 13.467, a ineficácia disso fica mais evidente ainda dentro de um nicho de trabalhadores, como é o nicho de trabalhadores migrantes. Muito obrigada, Laís e Daniel. E agora eu vou passar a palavra para o nosso entrevistador número 2, Caio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem assistindo. Eu vou dirigir minha pergunta primeiro para a Laís, e ela vai no seguinte sentido, né? Sabendo da dificuldade em se interpretar corretamente o artigo 5º da Constituição Federal, já que ele estabelece que somente os brasileiros e os estrangeiros residentes do país assistem direitos fundamentais, quais seriam os obstáculos encontrados para a efetivação desses direitos fundamentais trabalhistas na sua atuação profissional? Caio, eu acho que... Caio e todos, na verdade, eu acho que talvez a maior dificuldade de se aplicar todo o arcabouço jurídico nacional dentro do judiciário junto ao trabalhador migrante seja justamente entender a condição social em que esses trabalhadores eles estão inseridos. E, principalmente, eu acho que o judiciário, e aqui eu falo não só em relação ao judiciário trabalhista, mas principalmente em relação a ele, as nossas decisões judiciais, elas ainda têm uma dificuldade muito grande de particularizar situações que precisam ser particularizadas. E eu acho, dentro da minha opinião, isso é uma opinião minha, que a situação do trabalhador migrante, ela necessariamente precisa ser particularizada, justamente pelas respostas que eu dei nas outras duas perguntas que me foram feitas. Existe uma vulnerabilidade que ela é própria da condição de uma pessoa que está em condição de imigração. Ninguém migra, em sua maioria das vezes, porque quer. E, como eu disse, a maioria dos fluxos que o Brasil recebe de imigrantes são de pessoas que procuram no mercado de trabalho melhores condições de vida. Dentro dessa perspectiva, não dá para colocar no mesmo patamar civilizatório, ou na mesma balança, um trabalhador que já está acostumado com a legislação nacional, acostumado com o idioma que se fala, com a forma de trabalho brasileira, com uma pessoa que está acabando de chegar e que tem que se adaptar a uma série de questões sociais, dentre elas as regras da legislação trabalhista. O que ajuda nessa perspectiva, e o que deveria ser mais observado pelo judiciário brasileiro, é justamente a normatização específica para esses trabalhadores, que na grande maioria das vezes não é observada. Nós temos a lei de imigração, nós temos o Estatuto do Refugiado, nós temos dispositivos constitucionais que tratam de uma forma muito específica do trabalhador migrante. Não existe o termo trabalhador migrante na Constituição, mas existem dispositivos que são muito aplicados a eles. Fora isso, nós temos um arcabouço enorme internacional que também se aplica a eles, como o sistema onusiano, o sistema interamericano de normas, o sistema da OIT, que é muito rico e que tem convenções e normatizações específicas para o trabalhador migrante, e que, na maioria das vezes, nada disso é observado nas decisões judiciais do Poder Judiciário. Tanto é assim que, acho que em janeiro desse ano, o Conselho Nacional de Justiça, como órgão fiscalizador máximo, editou uma recomendação acho que é número 123 desse ano, recomendando aos órgãos judiciais que passassem a adotar as normatizações que versam especificamente sobre direitos humanos nas decisões judiciais proferidas pelos magistrados e pelas magistradas do Poder Judiciário brasileiro. E, principalmente, foi além, determinou que fossem observadas também decisões da Corte Interamericana de Direitos, no que diz respeito à proteção e tutela dos direitos humanos. Então, isso é basicamente o reconhecimento pelo judiciário, um reconhecimento interna corporis, diga-se de passagem, de que aplicar a legislação ordinária e comum dentro de nichos de pessoas que precisam de especificação e de particularização não funciona. Porque se não há essa particularização, muitas vezes a prestação jurisdicional ela não alcança o fim que ela precisa, que é a satisfação do direito efetivo dessas pessoas. Para fechar, né, eu vou fazer a segunda pergunta para o Daniel, e eu extraí, né, um trecho de uma reportagem da Agência Brasil, e esse trecho diz, né, no seguinte sentido:
Atualmente, 1,3 milhão de imigrantes residem no Brasil. Em 10 anos, de 2011 a 2020, os maiores fluxos foram de Venezuela, Haiti, Bolívia, Colômbia e Estados Unidos. O número de novos refugiados reconhecidos anualmente no país saiu de 86 em 2011 para 26,5 mil em 2020. As solicitações de reconhecimento da condição de refugiado também aumentaram, passando de cerca de 1,4 mil em 2011 para 28,8 mil em 2020. Diante desse trecho, dessa reportagem, quais são os mecanismos utilizados pelo órgão, pelo Ministério do Trabalho, para reduzir a precariedade do trabalho dessas pessoas em situação de vulnerabilidade, desses imigrantes trabalhadores, né? Obrigado, Caio, pela pergunta. Uma situação que distingue um pouco o Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, é que para chegar a esses outros órgãos, o trabalhador ele precisa de uma matéria específica. Para chegar na Justiça, ele precisa ter uma ação contra alguém. Ele não tem como acionar o judiciário se não for para uma lide. Para o Ministério Público do Trabalho, ele teria que, de alguma maneira, trazer uma matéria de índole coletiva, de índole difusa. Ele não chega no Ministério do Trabalho e não aciona o órgão público do trabalho para uma demanda individual. Então, o que resta das atribuições trabalhistas, elas caem para o Ministério do Trabalho. E todos esses países que você se referiu, eles têm uma estrutura de Ministério do Trabalho, às vezes chamada secretaria, mas que, de forma geral, atua no aspecto orientativo, atua no aspecto, como eu já falei no começo, documental, atua no aspecto repressivo. Então, quando essas pessoas chegam a um órgão, como o Ministério do Trabalho, que desde 2009 não tem concurso para servidores administrativos. Desde 2013 não tem concurso para auditores, que é o meu concurso. Essas pessoas veem uma estrutura que não tem condições de dar vazão às demandas que são recebidas diuturnamente. Muito se associa à situação dos direitos sociais a nível Brasil com a situação que tem o SUS, que tem uma série de atribuições, só que muitas vezes, para materializar essas atribuições, o órgão não tem orçamento, pessoal, não tem interiorização, por exemplo. Então, no estado como o Rio Grande do Norte, a fiscalização hoje tem sede em Natal, em Mossoró, com um pequeno número de auditores, e em algumas outras cidades tem agências que atuam, às vezes, com uma pessoa, com duas pessoas, atuam com servidores cedidos da prefeitura local, atuam em parceria com ONGs. Então, em algum momento, o trabalhador ele vem a ver a sua demanda atendida. O exemplo que eu trouxe com o SUS, ele cabe muito bem. De alguma forma, o trabalhador ele vê a sua demanda, a sua dor amenizada, só que não é nem de perto o que se espera de um órgão que tem um feixe de atribuições imenso e uma capacidade de atender essas demandas cada vez diminuída. Então, quando um trabalhador ele faz uma denúncia ao Ministério do Trabalho, em princípio, essa denúncia ela é cruzada com algumas outras fontes de informação. Aí vai pesquisa sistema, vai rastreamento no local, e devido à necessidade de se estabelecer uma materialidade maior, em algum momento esse objeto ele vem a ser fiscalizado. Se ele vem a ser fiscalizado, ele reprime a conduta do infrator no que tange àquela alegação do trabalhador. Só que a repressão da conduta para o infrator, ela não enseja concretamente nada para o trabalhador. Então, por exemplo, se o empregador ele atrasa salário de um empregado, e o empregado, vamos supor, ele atrasa um mês de salário, o empregado migrante não tem endereço fixo ou
por algum motivo ele está só de passagem, como em muitas cidades onde essas pessoas passaram, ficaram ali poucos meses para então ir para um destino final, em busca de outros familiares, em busca de uma colocação mais adequada, essa pessoa provavelmente não vai propor uma ação judicial, porque, naturalmente, o prazo que leva para ser aprazada a audiência, etc., esse cara não vai entrar com ação judicial. No Ministério Público do Trabalho, provavelmente a demanda sendo individual, ela não vai ser tratada. E no Ministério do Trabalho, o que o Ministério do Trabalho teria que fazer para essas pessoas poderia ser uma atuação extrajudicial, no sentido de chamar as partes e tentar fazer com que isso se resolva ali, eu diria, extrajudicialmente, compondo-se aquela situação, para evitar que isso chegue ao judiciário, para evitar que a resposta do Estado seja só repressiva. Não são só os brasileiros, não são só os estrangeiros que não entendem, muitas vezes, a atuação de um órgão fiscalizatório. A multa, a autuação que culmina em multa, não gera nada para a vítima. E é difícil colocar isso na cabeça das pessoas. Então, a menos que existam situações gravíssimas, como, por exemplo, situações de redução à condição análoga de escravo, que aí o Ministério do Trabalho já capitaneia um feixe de outras atribuições com outros órgãos, Ministério Público do Trabalho, com Defensoria Pública da União, com as polícias, eventualmente Defensoria Pública Estadual, Ministério Público Federal, aí essas pessoas vão receber alguma coisa. Elas vão receber um benefício de seguro-desemprego, se elas forem encontradas em condição análoga de escravo. Elas vão receber a rescisão indireta, que é quando há a rescisão do contrato, em uma das hipóteses, por justa causa do empregador, ela recebe o dinheiro. Se ela, para desempenhar aquela função, ela foi vítima de tráfico de pessoas, ela recebe uma passagem de volta para a origem dela. Então, para algumas espécies de situação, o arcabouço normativo escolheu dar uma proteção mais adequada. Mas, se no exemplo de Laís, o empregado for mero pedreiro de uma construtora em Manaus, ele não tiver submetido a uma situação gravíssima, provavelmente esse empregado ele vai depender da boa vontade dos servidores daquele órgão, que eventualmente trabalhem para tentar resolver aquele problema, se for uma verba trabalhista não paga, ou se for uma irregularidade realmente a ensejar a atuação da fiscalização, a colheita de uma denúncia, mas muitas vezes o aspecto de proteção social ele fica incompleto. Muitas vezes a fiscalização do trabalho, o Ministério do Trabalho recebe demandas que seriam do INSS, a Defensoria Pública da União e do Estado também trabalha nesse sentido, mas de forma geral a gente tem uma política pública de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho e de redução da precariedade a qual elas são submetidas. Essa política pública geralmente é falha. Se não existir uma dedicação dos servidores, um interesse em fazer com que aquilo dali funcione, provavelmente a inércia do próprio órgão faz com que muitas vezes a vítima não tenha o seu direito reconhecido, não tenha a sua condição aliviada. Tal qual ocorre na saúde pública, tal qual ocorre na segurança pública. Se a gente for olhar os dados de segurança pública, uma ínfima fração dos crimes são investigados. E a gente está falando de crimes com repercussões muito mais graves do que não pagar férias, por exemplo. Então, a gente vive hoje no Brasil um vácuo de política pública para os brasileiros, para os estrangeiros e para aqueles que são mais vulneráveis. O Ministério do Trabalho, então, é muitas vezes a primeira porta onde esse contingente de pessoas chega e muitas vezes não consegue ver sua demanda sendo satisfatoriamente atendida. Bom, pessoal, por isso é hoje. Vamos ficar por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado da discussão de hoje. Eu queria agradecer a presença de todos, especialmente aos nossos convidados. Esse foi o podcast Direito dos Trabalhadores Migrantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do curso de Direito do Campus Natal, da disciplina de Metodologia da Investigação Científica, da qual somos alunos mestrandos. Obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite.